É o seguinte, chegou às livrarias Querido Ivan Hansen, um livro muito querido e aguardado por nós aqui na Seguinte. Quem fez a capa desse projeto super especial foi um ilustrador e autor muito talentoso. Tá a fim de saber um pouco mais sobre o processo de feitura dessa capa? Então se liga nesse vídeo e só não esquece de dar um joinha e curtir a gente nas nossas redes sociais. Oi gente, meu nome é Vitor Martins, eu sou escritor e ilustrador, eu sou capista também, aparentemente, pois agora eu faço capas de livros. E eu tô aqui pra falar um pouco sobre o processo de feitura, o making of da capa do querido Ivan Hansen, que é o lançamento de abril da editora Seguinte. É de abril? É, né? Estamos em abril. É muito complicado pra mim falar sobre, a minha formação como ilustrador, porque eu não tenho uma formação técnica para isso. Eu não fiz nenhuma faculdade que me colocasse nesse caminho. Eu sou formado em jornalismo, então é totalmente o outro lado da criação da coisa, né? Eu trabalhava muito mais com texto e tudo mais, mas eu sempre gostei muito de desenhar desde criança, e eu acho que pra mim o que foi mais importante pro desenvolvimento disso, e o que eu acredito que é o mais importante pra todo mundo que queira trabalhar com isso, foi o apoio que eu tive dentro de casa, assim. E quando eu digo apoio, não é apoio eu vou colocar o meu filho na escola de artes de... Não, mas é aquela coisa do minha mãe sempre percebeu que eu gostava de desenhar e ela nunca viu problema nisso no sentido de você quer outra caixa de lápis de cor? Toma. Agora não tem como te dar outra caixa de lápis de cor, mas toma aqui um pacote de chamequinho pra você desenhar com esses lápis que você já tem. E isso era, presentes que me deixavam muito feliz, sabe? O pacote de 50 folha branca. E eu gostava muito e minha mãe me incentivava muito nisso. A família toda, sabe? Meio que via, o menino artista, não sei o quê. E a minha mãe também desenha muito bem, então ela sempre teve, letra muito bonita, então ela gostava de me botar pra escrever coisas. E eu acho que ela meio que me via muito como uma versão criança dela. Eu acho que toda mãe vê o filho meio assim, né? Mas nesse aspecto artista, então ela sempre incentivou muito, desde desenho até fazer carrinho de garrafa PET, sabe? Eu sempre fui uma criança que gostou muito de fazer coisas com as mãos, e a minha mãe sempre incentivou isso. E aí isso foi crescendo, e aí começou a vir o meu interesse pela arte, mais no sentido de design, vamos dizer assim, que mistura as duas coisas. Então eu acho que eu era uma criança muito anormal, porque eu tinha, cadernos onde eu redesenhava logos de novela. Eu falava, um dia eu quero fazer um logo de novela. Aí eu ficava, mulheres apaixonadas. E fazia, e eu guardava isso porque eu achava interessante. Capa de CD, sabe? Essa coisa de design pra produto sempre foi uma coisa que me interessou, mas quando eu era nova eu não sabia como fazer isso, onde eu queria chegar com aquilo. Eu só achava legal, sabe? Eu só falava, um dia eu quero um desenho meu numa capa de CD, numa capa de caderno. E eventualmente aconteceu numa capa de livro. Ao longo dos anos, assim, com essa minha aptidão pra... Aptidão, eu acho meio... Não sei se é presunçoso falar, minha aptidão. Essa minha vontade de correr atrás a respeito dessas coisas de desenho e de design, eu comecei a ir aprendendo as coisas. Então, na minha época, quando eu comecei, não existia YouTube como existe hoje, assim. Hoje, eu acho que a gente tem o YouTube como... A internet no geral, mas principalmente o YouTube nesse aspecto, como uma ferramenta muito boa. Nunca vai substituir, eu acho, um curso bem ensinado por um bom professor, mas para essas dúvidas pequenas, abrir um Photoshop, o que eu faço agora? Como eu crio um arquivo? Você põe lá no YouTube, como criar arquivo novo no Photoshop. Pronto, é isso, sabe? Você aprende. E naquela época eu aprendi muito com, CD-ROM de Photoshop, aulinha, não sei o quê. E aí eu fui correndo atrás disso pra aprender. Na minha época de terminando a faculdade, eu fazia um curso técnico que era remunerado pela Lei do Jovem Aprendiz. Aí quando eu terminei o curso, eu recebi minha rescisão. Falei, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar um computador. E aí eu comprei um computador bom, que tinha... Bom pra época, né? Hoje em dia deve ser uma bosta. Mas, eu comprei um computador que me dava a possibilidade de trabalhar com coisas gráficas, e aí eu comecei a mexer, editava foto pros meus amigos, mexia nessas coisas e tal, e meu interesse foi partindo daí. E depois é longa a história, comecei a estagiar em agência de publicidade, foi quando eu tive meu primeiro contato com uma mesa digitalizadora, e comecei a entender que era possível fazer ilustração digital, e foi tudo uma jornada, assim, mas, bem lenta, bem devagar, bem, descobrindo as coisas do zero, até chegar onde eu tô hoje. Que é, desenhando bastante, escrevendo bastante, fazendo muitas coisas, mas, muito na base do, eu não sei isso, eu vou aprender agora como é que se faz. Existe uma zona de conforto minha, eu gosto muito de desenhar
cenário não... É porque o meu traço, na verdade, ele sempre foi muito mais puxado pro infantil. E tem gente, às vezes, que considera meio ofensivo, fala assim, o seu traço é infantil. E eu falo, não, gente, tá tudo bem, isso é uma característica mesmo. Porque não quer dizer que é imaturo. Mas é porque eu trabalhei muitos anos também com ilustração de livro didático pra criança. E o traço você acaba, acostumando pra isso. Porque é uma linguagem diferente. Você pega... Tanto que isso é um dos maiores desafios. Foi um desafio nesse livro aqui. Foi um desafio em outros projetos que eu trabalhei. Principalmente quando você tá fazendo alguma coisa pro público jovem, como é o caso do catálogo da Seguinte, que é aquela coisa, você não pode ficar adulto demais, sério demais, porque isso daqui tem que estar na livraria e a pessoa tem que bater o olho e falar, isso é um livro jovem. Mas não pode ficar infantil demais pra que o adolescente pegue e fale assim, que livro de criança, sabe? Então isso sempre foi um desafio pra mim. Dentro da minha zona de conforto, eu gosto de desenhar isso, coisas fofinhas, coloridas, animaizinhos bonitinhos, com olhão e tal. Eu não sou... coisas que pra mim é muito difícil desenhar, a anatomia humana do jeito certo, sabe? Você diz, Vitor, faz um desenho nessa posição aqui. Sei lá, nem sabia que existia isso. Vai ser uma onda, um braço de maionese. Não vou conseguir fazer. Mas eu gosto muito de trabalhar, principalmente, e é uma coisa que eu tive a oportunidade de fazer na capa desse livro, que é, misturar a ilustração com lettering e fazer com que o lettering converse com a ilustração. Sempre vai acabar dando mais trabalho, porque quando vocês tiverem, querido Evan Hansen, nas mãos de vocês vão ver que todo projeto gráfico ele tem essa fonte da capa, e isso não é uma fonte, não é uma coisa digitada, é tudo feito à mão. Então cada coisa dessa daqui, aqui tem o nome dos autores, é diferente, porque aqui ele tá com uma perspectiva. Então teve que ser feito de novo. Quando a gente vai aqui no começo do livro, a gente tem essas páginas, parte 1, parte 2, epílogo. Foi tudo escrito à mão, porque eu gosto muito de fazer com que o texto converse com a ilustração da maneira mais fluida possível. Aqui atrás a gente tem também, enfim, esse querido Evan Hansen eu tive que reescrever 600 vezes, porque cada espaço ele precisava ter um tamanho diferente, e como não era uma fonte, precisava ser feito à mão, mas é uma coisa que eu adoro fazer. Foi muito engraçado, porque quando chegou o e-mail era assim, eu recebi a notificação, aí eu vi que era alguém, @companhiadasletras.com. E o título do e-mail, o assunto, né, era capa, querido Evan Hansen. E eu achei que era uma newsletter. Anunciando a capa, ai, que legal, já saiu a capa, não sei o quê. Porque eu já sabia que ia lançar, porque já tinham anunciado antes. Falei, vamos ver como é que é a capa. E aí eu abri e não era um pedido de orçamento. Você tem interesse em fazer a capa? E eu fiquei muito, foi um dia, assim, muito feliz pra mim, porque eu gosto muito do musical. Pra quem não sabe, pra quem chegou nesse vídeo do nada, querido Evan Hansen é baseado num musical da Broadway, sucesso, ganhou muitos Tonys, um musical incrível. E eu sou muito apaixonado por esse musical. E eu acho que a minha maior felicidade, e eu não sei se isso foi uma coisa que partiu também de dentro do editorial, foi poder trabalhar num projeto relacionado a uma coisa pela qual eu sou muito apaixonado. Eu acho que, assim, pra qualquer projeto que a gente trabalha, se é um assunto que você é muito apaixonado por fazer, sai com muito mais vida, você se faz com muita mais vontade. É por isso que muitos artistas e ilustradores fazem muita fanart, porque nada mais é do que uma arte baseada numa coisa que você ama. Então no período que você não tá trabalhando, você faz fanart por causa disso, porque você tá trabalhando, você tá treinando, você tá praticando, mas tá fazendo em cima de uma coisa que você ama. E foi muito o meu caso com essa capa, é praticamente uma fanart de querido Evan Hansen. E aí o processo, eu acho que foi um processo assim bem atípico, no sentido de que as coisas fluíram de uma maneira muito tranquila, muito positiva. Eu tava com muito medo, porque foi meu primeiro trabalho para a Companhia das Letras, e eu sei como o departamento de arte lá é um departamento rígido nas coisas, tem um controle de qualidade muito grande. E eu tinha muito medo de, ir voltar, se tornar um trabalho cansativo e tal. Mas quando eu recebi o e-mail com a proposta e tal, e começou já nessa troca, aí eu já comecei a pesquisar referências. Geralmente, o que eu faço quando eu tô trabalhando em qualquer projeto assim, eu entro no Pinterest e crio um board secreto para aquele projeto e começo a jogar ali tudo que eu acho de referência. Referência de cor, referência de traço, de estilo, capas mais tipográficas, capas mais minimalistas, capas que eu acho interessante, eu acho que tem alguma coisa ali que eu posso aplicar, porque eu acho que qualquer trabalho é um pouco disso, sabe? É uma colagem das suas referências, é uma colagem do que você conhece. Pra mim foi um pouco mais fácil por já conhecer a história
história, por ter essa ligação com o musical e tal. O musical ele já apresenta uma estética, assim, muito clara, muito única. Tipo, esse azul, essa paleta de cores, era uma coisa que pra mim, desde o começo, sempre foi muito clara. E aí, foi assim, eu acho que foi um dos processos mais tranquilos que eu já trabalhei na minha vida. Porque eu trabalhei em alguns RAFs, não ficou bom, nananã. Aí eu cheguei numa versão final de rascunho, assim, mandei e falei, é isso, o que vocês acham? Nossa, a gente adorou, já era muito próximo do que tá aqui, né? A gente adorou, muda o fundo, eu tinha feito uma versão primeiro com fundo branco, e fundo branco é complicado, porque suja muito. Aí eu fui, botei o fundo azul, papapá, finaliza e vamos. E aí eu acho que o processo mais longo, não longo assim, mas que foi mais demorado foi todos os adornos do livro e tudo que tinha além da capa, né? A quarta capa, a lombada, o marcador que vem aqui atrás. Tudo isso foi meio que, tipo, adaptando, mas a arte da capa, assim, foi um acerto de primeira e eu fiquei muito orgulhoso de mim mesmo. O briefing tava excelente, veio um doczinho assim com um briefing bem completo. Quem fez você? Eu acho que foi diferente nesse aspecto que eu comentei, de tipo, ser uma coisa que eu amava muito. Então, enquanto eu fiz isso, eu botava a trilha sonora do musical pra ouvir. E eu acho que é um projeto que já me ofereceu muito material de inspiração, assim, pronto, sabe? Então eu abria lá o Spotify, botava a trilha sonora e ia, tipo, seguindo e fazia. Então todos os detalhes têm muito a ver com a música, o céu, a árvore, as cores, assim. Então foi muito fácil esse processo de imersão dentro desse projeto. Então eu acho que isso foi o mais fácil. Mas ao mesmo tempo, existia Tem uma gata miando aqui, então se vocês estão ouvindo, fica aí meu pedido de desculpas. Ela acabou de bater no tripé também. Ela é impossível. Tipo, em contrapartida com isso, de ser bom porque eu tava fazendo alguma coisa que eu amava muito, era o outro lado de saber que o Querido Evan Hansen é uma história, é um musical que muita gente gosta. Então, quando você está fazendo uma coisa que já existe um público para aquilo, esse não é um livro... É inédito, mas não é inédito, tipo... No sentido, tipo, ninguém conhece esses personagens, ninguém conhece essa história. Não, ele já é uma história conhecida, já é um personagem conhecido, então ele já tem um grupo de fãs, assim. Então existia aquela pressão do tipo, será que as pessoas vão gostar? Será que as pessoas vão perceber que é do musical? Será que as pessoas vão me criticar por algum motivo, assim? Não me criticar, mas, tipo, não gostar da arte por algum motivo? Então tinha muito essa contrapartida. É muito bom fazer uma coisa que você gosta muito dentro de um projeto já conhecido. E do outro lado também dá muito nervoso, porque pode ser que você acabe não agradando todo mundo. Uma das orientações que veio no briefing era para tentar... Era bem claro, assim, a gente quer ele, o gessinho, o nome dos autores no gesso e tal, mas tenta fugir um pouco da posição, assim, de frente, que já é a cara do musical, né? O pôster do musical, a playbill do musical, é ele bem de frente. E eu, como eu já disse aqui, eu tenho um certo problema com anatomia no geral. Isso daqui parece uma coisa simples, tipo, é só um braço dobrado, mas pra mim era muito absurdo, porque eu fazia umas versões, assim, no olho, e eu falava, meu Deus, por que ele tá com um braço enorme? Eu não tô dizendo Hulk, sabe? Aí, de repente, o braço dele ficava super fino. E aí, no momento em que eu estava, tipo, cansado, eu chamei o Rafael, que é meu namorado, falei assim, amor, fica parado aqui e faz assim com o braço, como se você tivesse com gesso no braço. E eu fiquei fotografando ele, e aí depois eu joguei pro Photoshop e, tipo, usei o corpo dele como referência pra fazer. Então, tá bem, a foto é bem isso aqui mesmo, ele com o bracinho assim. Foi assim que a gente chegou nessa versão final. Eu botei essa camisa porque essa camisa eu usei pra uma festa fantasia que eu fui de Evan Hansen, porque eu não tinha... Eu sou péssimo com festas da fantasia. Eu amo o conceito, mas eu sou extremamente preguiçoso pra, tipo, elaborar fantasias. Eu admiro muito quem chega em festas da fantasia, assim, tipo, com a fantasia completa, sabe? Full cosplay. E eu falo, gente, é uma festa no prédio, você não precisava estar assim. E aí, era a festa de uma amiga minha, que também é muito fã de Evan Hansen. Ela foi uma das primeiras que eu contei, tipo, eu vou fazer a capa, amiga! E ela, a gente ficou surtando junto. E aí eu tava passeando assim no shopping, aí eu vi essa camisa, eu falei assim, gente, parece uma camisa de Evan Hansen. É só pegar isso, e aí eu enrolo uma coisa aqui e faço assim, e pronto, tá pronta a fantasia. Pronto, foi assim, resolvido. Aí eu falei, eu vou vestir ela no dia da entrevista pra ficar bem temático. Aí eu só enrolei a faixinha mesmo.
E aí eu postei a foto no Instagram, minha mãe me ligou. Falou, filho, o que aconteceu com o seu braço? Eu falei, mãe, é uma festa, tá escrito na legenda. Aí na legenda eu tinha colocado um trecho da música. Ela, mas tá em inglês, eu não entendi. Por que você... Por que aconteceu? Eu falei, não, mãe, fica tranquila. É só uma fantasia. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pelo convite para falar aqui sobre o querido Evan Hansen. Comprem, leiam esse livro. Se você gosta de um bom YA sobre saúde mental, sobre amizade, sobre a força de encontrar apoio em outras pessoas quando você está passando por problemas difíceis, esse é um livro que eu indico muito para vocês. E de quebra, você vai botar uma capa muito linda na sua estante. Se você quiser acompanhar as minhas ilustrações e tudo mais que eu faço pela internet, é só me procurar em qualquer rede social pelo @VitorMRTNS, que é tipo Martins sem as vogais. Aí você pode ler tipo Vitor Martins. Você pode me encontrar no Instagram e principalmente no Twitter, que é a minha rede social favorita. E é isso, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. E aí, gostaram de descobrir como a capa desse livro foi feita? Ficaram curiosos por conhecer a história do Ivan? Contem pra gente nos comentários. Até terça!